Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, mais uma vez gravando um vídeo falando sobre a espiritualidade, fazendo alusão a assuntos variados, de tantos livros sobre espiritualidade, tantos autores espirituais, ou seja, desencarnados ou não, escreveram suas obras que deixaram suas marcas no tempo, de conhecimentos, de inspiração. Mesmo encarnados, escreveram sob inspiração do plano superior para trazer um conhecimento para essa humanidade nesses momentos de transição tão graves e que, mesmo que tenham ocorrido há anos atrás, a produção desses livros, desse material, foi com certeza para trazer para a humanidade uma inspiração a uma mudança, a um nível de transcendência. Então, entre esses autores encarnados que, sob inspiração, como o próprio Pietro Baldi falava, onde ele se concentrava e se colocava num estado de elevação plena. E nesse estado de elevação, então ele conseguia captar as informações que os amigos maiores, os seres de luz, passavam para ele em diversos momentos, onde ele se concentrava na sua própria casa e se elevava, então, tentando captar ao máximo aquilo que ele chamou de Noures, inclusive é o nome de um dos livros dele. Então, num dos livros dele, Problemas do Futuro, Pietro Baldi menciona lá pelas tantas um trecho que eu separei para ler para vocês e comentar, onde ele diz: o ser que evolui em conhecimento tende automaticamente a limitar a maior liberdade que dele resulta, e em vez de servir-se dela para cair na anarquia, reorganiza os seus livres atos de acordo com a lei superior. Então ele está falando aqui da importância do livre-arbítrio, de que a liberdade sem conhecimento vira anarquia e pode se tornar algo extremamente negativo para o ser, inclusive gerar karma. E ele continua dizendo: é assim que o maior poder e liberdade conexos ao conhecimento não se resolvem em desordem, mas em uma ordem sempre mais elevada. Tudo, pois, se reduz à passagem de um determinismo coagido e inconsciente, como convém a quem não sabe, a um determinismo livre e consciente, como convém a quem sabe. Então o ser faz para si a vontade de Deus, seguindo-a livremente. Então, justamente, ele quis dizer, né, que se o ser usa o seu conhecimento, ele fala do conhecimento sobre espiritualidade, esse trabalho interno, esse trabalho de evolução como ser humano, né, como espírito em evolução. Então ele diz que se o ser usa esse conhecimento que ele vai adquirindo através de meditação, através de sintonias maiores e através da leitura de livros, ele consegue adquirir uma consciência tal que simplesmente ele não vai mais ter a liberdade de fazer o que quer por tomada de consciência. Ele vai pensar, ele vai analisar os fatos e não vai ter o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. Ele vai passar a fazer sempre o bem, porque ele toma consciência com o conhecimento da importância de seguir as leis superiores. Ele continua dizendo: o sistema é tão perfeito, que ele fala o sistema das leis superiores, as leis de Deus, né? O sistema é tão perfeito que a liberdade não pode
nunca trazer desordem, pois que ela nasce sempre em proporção ao conhecimento. Logo que a liberdade, porém, seja usada em sentido contrário a ele, nasce o erro, e, pois, a dor que reconduz o indivíduo para a lei superior, e assim, automática e fatalmente, toda a liberdade de que haja abusado fica mutilada e reconduzida aos mais restritos limites precedentes. Então, justamente explicando, que a liberdade sem uma consciência maior pode levar ao erro, pode gerar karma, pode gerar sofrimento que vai se voltar contra o próprio ser que gerou aqueles atos impensados, aqueles atos de livre-arbítrio. Ele continua então dizendo: a liberdade, como é usualmente entendida como arbítrio, sem conhecimento, não pode levar senão ao erro e à dor, enfim, à sua perda automática. Muitos procuram a liberdade no abuso e na licença. A sua ignorância os faz cair na cilada. A lei de Deus os espera na passagem. Espera-os o erro, a dor e a perda de liberdade. O melhoramento esperado torna-se ilusão. Dentro da lei superior, com a força não se sobe, mas com o mérito. Então, nas leis superiores não se sobe fazendo força ou fazendo o uso do livre-arbítrio sem restrição ou impondo situações para si próprio ou para os outros seres, mas sim se evolui com o mérito das ações, com o mérito da transformação pessoal, com o mérito do próprio ser em se esforçar nesse sentido de evolução interna. Então, ele continua aqui: assim quer a lei na sua bondade, repele-o para o seu plano, para o seu bem. A ordem, com letra maiúscula, ordem, vence qualquer que seja a força e maldade humana, a justiça triunfa. Satanás, o rebelde, ele fala em Satanás como um aspecto figurativo, não como um ser. Não existe o ser Satanás, existe o mal. Então Satanás seria a representação de todo o mal, de todos os seres que trabalham ou que estão temporariamente no mal, que vivem por ignorância, por atraso evolutivo no mal. Então ele fala: Satanás, o rebelde, está confinado no seu inferno. Claro, a pessoa que faz o mal, a pessoa que quer impor as coisas aos outros, ela está confinada no próprio estado de desequilíbrio que ela gera. Então ela gera o mal para os outros e ela recebe esse mal de volta. Então ela própria gera o seu inferno. É isso que muitas pessoas não se dão de conta quando percebem pessoas maldosas, negativas, fazendo mal, perseguindo os outros, impondo a sua vontade, impondo poder, como a gente vê muito hoje em dia. Só que o ser humano não se dá de conta, as pessoas comuns não se dão de conta, nós não nos damos de conta muitas vezes que essa pessoa é escrava dela mesma. Ela está gerando a maldade para os outros, mas ela recebe um retorno contra ela mesma. Então, desse retorno que vem contra ela passa a sofrer instantaneamente. Não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, lá adiante. À medida que ela gera o mal, esse mal já está se voltando para ela. Então ele continua dizendo: cada liberdade desproporcional, perigosa para o ser, porque é superior ao seu conhecimento, lhe é imediatamente retirada. O mal tem poder apenas até onde Deus quer. É escravo do mal e é ignorante diante do céu. Então a pessoa é escrava do mal que gera
e ignora as coisas boas que existem nos planos superiores. Logo, o ser abusa da liberdade. Logo que o ser abusa da liberdade, é levado de novo pelo seu próprio erro ao esforço da experimentação, porque através dessa única via ele pode subir pelo caminho do conhecimento e da liberdade. Então o ser é livre para fazer o que ele quer, quando ele quer, como ele quer, só que perante as leis superiores ele vai responder por todo o desequilíbrio que ele gerou, por todo o sofrimento que ele gerou. Então não existe aquela coisa de sair isento da maldade que fez. Então nós não precisamos nem sequer desejar o mal às pessoas que fazem o mal. Basta simplesmente deixar que as leis superiores ajam e certamente agirão, mais dia menos dia, até porque geralmente as pessoas não têm conhecimento dos bastidores que essas pessoas que fazem o mal vivem. E certamente essas pessoas não vivem felizes, não têm paz, não têm harmonia. Elas estão constantemente fazendo mal, esse mal retorna como lei kármica, ação-reação, e esse mal vai abatê-las, elas vão ficar cada vez mais impregnadas de energias negativas. E muitas pessoas perguntam, né, mas por que Deus permite que uma pessoa maldosa faça esse tanto mal, né? Na realidade não é Deus que permite. Na realidade, esse é o livre-arbítrio do ser que, como o Pietro Baldi explica ali, sendo pouco evoluído, ele abusa ou quer abusar desse livre-arbítrio. Só que à medida que ele abusa desse livre-arbítrio, dessa liberdade de fazer o que ele quer, ele termina criando o próprio inferno para si, né? Então ele passa a se juntar a outros tantos seres desequilibrados, a outros tantos seres desarmonizados que vivem em guerra e com certeza nunca está bem, nunca fica bem. Então no momento que o ser toma consciência disso, por que ele vai fazer o mal? Por que ele vai impor a sua vontade sobre os outros? Então na verdade a liberdade tem um alto preço para aqueles que não têm um conhecimento maior, porque daí fica só o livre-arbítrio do ego, do ser, dominando. Aí ele continua dizendo: a quantas dores se poderiam libertar os involuídos se conhecessem esse simples mecanismo da lei superior. E quanta bondade e sabedoria esta demonstra ao constranger o homem sob o seu látego, seu castigo, a ascender em direção ao seu bem e à sua felicidade. Quanta sabedoria ao tirar dos inferiores uma liberdade que, sem conhecimento, seria para eles um perigo. Justamente um ser não evoluído, não muito evoluído, que ainda é dominado pelo ego, que não faz trabalho interno nenhum, no momento que volta o mal que ele gerou, no momento que há um choque de retorno, ele vai ser cerceado a sua liberdade, porque senão ele faria tanta maldade que seria impossível esse ser retomar a sua evolução. Ele continua dizendo: é salutar que quem vai em oposição à lei superior, mesmo quando domine, não encerre em seu punho senão ilusões. Negar liberdade aos inconscientes significa salvá-los do perigo de um mais grave abuso, portanto de um desastrado erro e de uma terrível dor. Há nisto ainda uma admirável economia dinâmica. Nova liberdade é concedida somente quando o ser, por exuberância de forças próprias, se permite esse risco.
Pode, pois, após um período de bem-estar, enfrentar novas dores construtivas, quando então possui, em suma, uma margem de força suficientes para submeter-se ao duro trabalho da experiência para conquistar nova consciência. Então, a evolução, enquanto se é pouco evoluído, como para nós encarnados, na sua maioria, é uma luta constante, né? Porque assim como a pessoa está procurando evoluir, ela está procurando fazer o certo, fazer o bem, porque ela já está tendo uma consciência de tudo isso, ela nem por isso deixa de sofrer, porque aí entra o aspecto da necessidade daqueles aspectos de provas da vida que vão testá-la, que vão prová-la se ela realmente está decidida a se libertar do seu próprio ego. Isso que muitas pessoas não entendem, né? Ah, mas eu sou tão bom, eu faço tantas coisas boas, eu procuro só ajudar e mesmo assim me acontece isso, acontece aquilo, ou me aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esse tipo de pensamento também é ego e gera revolta. Então, quando as pessoas passam a ter uma consciência mais ampla, realmente se espiritualizam, elas começam a se dar de conta que, apesar delas estarem fazendo bem, apesar delas estarem acertando os passos, elas podem ainda sofrer, elas podem ainda passar por momentos de dificuldades, porque esses momentos não são punitivos, não é um karma que está retornando simplesmente, vamos dizer assim, é um teste maior que as leis superiores fazem à pessoa para que ela possa, de uma forma plena, se libertar do próprio ego, das próprias tendências, das próprias negatividades que ela cultiva ainda dentro de si, mesmo sendo uma pessoa boa. Todos nós temos, né, um nível de resistência, um nível de teimosia, um nível de desejo por querer isso, querer aquilo. Então é isso que termina acontecendo. As leis superiores limitam a liberdade do ser, limitam o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é relativo, porque senão o ser usaria demais essa liberdade, isso só afundaria o ser, impediria ele de evoluir. E mesmo assim a gente vê nessa humanidade quantos seres que já desencarnaram ou que ainda estão encarnados e que usam e abusam dessa sua liberdade. Pior para eles, porque quanto mais liberdade eles usam sem ter consciência e evolução, mais eles vão se afundar, mais eles vão sofrer, mais eles vão penar. Aqui já, no plano físico, e depois, quando desencarnarem, e quando forem expurgados para planetas muito inferiores, como os amigos maiores já mostraram várias vezes, e até descrevem em livros, são expurgados para planetas bem inferiores, e lá tem que recomeçar toda a sua evolução, retomar todo um nível de consciência, de lutas, para conseguir se libertar e conseguir evoluir. Então, para que fazer o mal? Para que usar o livre-arbítrio? Inclusive fazer o mal para si mesmo, né? Quando a pessoa usa vícios, quando a pessoa usa drogas, quando a pessoa usa o álcool, ela está fazendo mal contra si mesma. Ela também vai responder por esse mal, mesmo que ela não prejudique ninguém, mas ela estará prejudicando a si mesma. No momento que uma pessoa tem muita inveja dos outros, no momento que a pessoa fica querendo sempre o que o outro tem e não valoriza o que ela tem, ela está gerando um mal contra si própria. Ela está gerando constantemente energias negativas que vão bloquear os seus chakras, os seus corpos sutis. Isso se volta contra elas mesmas, e as leis superiores vão lhe mostrar que é extremamente errado, negativo para ela mesma agir dessa maneira.
Então realmente uma tomada de consciência, e a liberdade, como tantos pregam por aí, né? A liberdade é uma faca de dois gumes, principalmente para quem não é espiritualizado, para quem não tem consciência elevada. Então nós não estamos aqui no plano físico para fazer o que se quer quando bem se quer. Nós estamos aqui para evoluir, para se disciplinar e obedecer às leis superiores, leis que inclusive não é de um Deus tirano e não é apenas desse planeta, são leis superiores que coordenam a evolução em todo o universo, em todos os outros planetas, em toda a manifestação de estrelas, de galáxias, no universo amplo, gigantesco como é, em todas as inteligências que estão evoluindo também, né, nesse universo. Então, por hoje era isso. Eu queria comentar com vocês como a liberdade é importante, mas com critério, com cautela, na inspiração de Pietro Baldi, nos seus livros tão profundos de filosofia bastante interessante. Então é isso por hoje. Agradeço a atenção de todos. Lembre-se de dar o like, gostei, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Até mais.